Aliás, penso que se tivéssemos moeda própria, ninguém hesitaria em desvalorizar a moeda, já não teríamos feito. E, portanto, só não o podemos fazer, temos moeda comum e, portanto, não podemos estar a desvalorizar a moeda. Há uma segunda vantagem que me parece, neste momento, em Portugal, e na situação em que estamos, muito importante, é que, saindo do euro, além de termos uma moeda que poderia ser desvalorizada, teríamos também emissão monetária própria. E a emissão monetária própria hoje é muito importante para, por um lado, garantir que a economia funciona sempre, isto é, que não há uma altura em que o Estado não pode cumprir as suas obrigações. Claro que pode ter esse problema em relação ao exterior. Agora, internamente, não há razão nenhuma para o Estado ficar sem capacidade de manobra. E, por outro lado, haverá sempre, em última análise, algo que permita às empresas funcionar. Portanto, na situação específica em que estamos hoje, a existência de emissão monetária própria também não é muito importante. Isto é aquilo que me parece que é, digamos, a forma de nós crescermos e rapidamente, porque a desvalorização cambial normalmente leva um ano e meio a começar a ter efeitos, portanto seria uma forma de rapidamente começar a crescer e crescer de forma a equilibrar a nossa balança de pagamentos, que é sempre o nosso problema. Mas no facto de as empresas que exportam, nós temos, julgo que, a percepção de que muitas delas têm que também importar algum tipo de matérias-primas, quer dizer, estive a ver a contribuição da agricultura, se é que a agricultura se pode considerar como sendo uma atividade que usa sobretudo matéria-prima endógena. A maior parte das empresas também tem que comprar ao exterior, para depois também vender ao exterior. Acha que o efeito da desvalorização cambial no final teria uma soma positiva e seria igual superior a zero? Sem dúvida. Está calculado o conteúdo, aquilo que nós chamamos de conteúdo de importação das exportações, ou seja, aquilo que temos de importar direta e indiretamente, não é só aquilo que os setores exportadores têm de importar, é também aqueles que produzem para os setores produtores, para os exportadores. Portanto, esse conteúdo de importação direta e indireta das exportações é cerca de 40%. Portanto, há 60% que é valor acrescentado nacional. Por outro lado, a desvalorização cambial incentiva a substituição de importações e, portanto, também incentiva a redução da percentagem que é importada das exportações. Nomeadamente, há setores como bens agrícolas e florestais que serão bastante afetados positivamente por uma desvalorização cambial. Portanto, penso que vai ter efeito, como aliás sempre teve no passado. A nossa economia sempre se mostrou muito reativa à desvalorização cambial. E também se mostrou reativa no mau sentido à valorização cambial, isto é, quando nós adotámos uma moeda forte, como foi o euro. Portanto, os efeitos penso que existirão e serão significativos e rápidos, que para nós isso é fundamental. Estas medidas estruturais que se anunciam, que se avançam e não avançam, e depois não se percebe bem o que são, além de tudo mais, demorarão muito tempo a ter efeito e nós não nos podemos dar ao luxo de passar uma dezena de anos assim. O tempo neste momento é crucial. Corre contra nós. Corre contra nós. A nossa economia já está em perda há bastante tempo e não podemos, com este nível de endividamento, dar-nos ao luxo de passar em recessão mais 5 ou 6 anos, é impossível. Então, na sua opinião, uma desvalorização cambial, no fundo, seria um bocado a base para que o crescimento económico e a anulação desta recessão começasse. Exato. Sempre a base de aumento das exportações e redução das importações. E atrás disso depois virá o aumento da procura interna, porque evidentemente com mais produção para exportação ou para substituição de importações geram-se rendimentos e a partir daí procura interna. E esse aumento da procura interna conseguiria compensar aquilo que será o natural decréscimo da procura interna pelo facto das importações ficarem mais caras? Sim, porque vamos comprar menos carros. Claro, mas compramos mais coisas portuguesas. A vantagem é essa. Conseguiríamos compensar isso? Isso é assim porque há um efeito de substituição de coisas mais caras do exterior por coisas mais baratas que são portuguesas. Portanto, a desvalorização cambial aliás, é o remédio clássico para uma situação como esta. Não há outra forma de ver a questão. Além disso... Como é que o FMI não percebeu... Como é que essa variável está sempre presente em todas as outras operações que o FMI fez em outros países, que tinham moeda própria? Como é que não se lembrou da importância relativa dessa variável? Eu penso que o grande erro do Fundo Monetário Internacional foi justamente, foram dois, esse foi um deles. Ou seja, o Fundo Monetário Internacional está habituado a fazer programas sempre para países que têm moeda própria. E a receita passa normalmente pela desvalorização cambial, passa por um aumento da taxa de juros, em alguns casos, quando isso é possível, limitações ao crédito, etc. Porque, havendo moeda própria,
não é só, como disse há pouco, a desvalorização que está em causa, é também a política monetária própria. E, portanto, normalmente os problemas de Fundo Monetário Internacional são assim. Aliás, os dois que tivemos em 77, 78 e 83 foram justamente assim. A principal bateria de instrumentos utilizados foram os da política monetária e cambial. Quando um país não tem moeda própria, o Fundo Monetário Internacional não sabe fazer programas. Com alguma razão, porque de facto torna-se muito difícil fazer um programa de estabilização quando não há instrumentos. E esse é que é o drama. E, portanto, o Fundo Monetário Internacional inventou a questão da descida salarial ou da desvalorização fiscal, como sucedâneo existe, mas visivelmente não são. E, portanto, não me admira nada que estes programas não deem resultado como não estão a dar, porque, de facto, não há instrumentos suficientes para que eles possam ser acionados. Esse foi o primeiro erro do FMI. Não sei se é bem erro, eles também não teriam outra hipótese, que eles não podem sugerir que nós entremos num regime de novo de moeda própria. Mas há um segundo erro, e esse aí foi mesmo erro, do ponto de vista da avaliação, é que eles não avaliaram bem, nem as autoridades portuguesas, nem no Fundo Monetário Internacional, não avaliaram bem a questão do endividamento das famílias, em particular. E os efeitos destas políticas, nomeadamente políticas de austeridade excessivas, amplificam-se muito quando há um grande endividamento. E por isso é que o desemprego e a recessão foi bastante superior ao esperado. E isso tem a ver com o facto do endividamento ser muito grande. Isto são dados do Banco de Portugal, refere-se à dívida, portanto, como a dívida total é tão superior aos outros, foi feito um segundo gráfico. Portanto, a dívida total, isto total é entidades não financeiras, portanto, só uma parte desta é que será ao exterior, não sei agora precisar. Mas percebe-se que, só consigo já desde 2007, em que, portanto, os valores têm vindo a subir, e se a ser verdade que este é o valor, à volta, assim, superior a 700 mil milhões de euros, para um PIB de 166, prevendo uma recessão de 3% agora para 2012, se nós abandonarmos no bom sentido do termo, uma coisa bem feita, com a União Europeia, com tudo bem feito, como é que nós conseguimos convencer os credores desta massa toda de que esta gente, agora trabalhando no escudo, vai dar bom termo às suas obrigações? Bom, o que interessa aqui é basicamente a dívida externa. Para esse efeito, é a dívida externa. Julgo que andava dos 200 e tal por cento do PIB. 200 e tal por cento do PIB. 300 e tal milhões de euros. Se é bruto, se é líquido, mas é muito elevado em quaisquer padrões. Ora bem, qualquer credor internacional percebe que nós nunca pagaremos essa dívida. Okay. É bom que a gente tenha... Portanto, neste contexto, no contexto atual, nunca pagará. Quer dizer, é impossível um país a crescer 0%, 1% no máximo, ou a recessão de menos 13% e pagar uma dívida de 200%. Mas parece que mais a única forma da gente pagar a dívida externa, ou ir pagando a dívida externa, é justamente criar saldos positivos na balança de pagamentos. E saldos positivos na balança de pagamentos só se consegue com a desvalorização cambial. Este ano, ou melhor, o ano passado, se calhar a nossa balança de pagamentos até teve equilibrada. Mas é de uma forma artificial, porque teve a ver com a redução drástica das importações devido à redução da atividade económica. Portanto, isso não se vai manter. Para se manter sustentadamente saldos positivos na balança de pagamentos, temos que ter uma moeda valorizada àquilo que a nossa estrutura produtiva permite, que é para aí 30% inferior àquilo que é a cotação de euro atualmente. E, portanto, penso que os credores internacionais achariam até que é mais provável nós cumprirmos os nossos compromissos em termos de dívida externa se tivermos uma moeda adequada à nossa estrutura produtiva. Tentar forçar a situação, ou seja, manter uma moeda forte quando não temos estrutura produtiva para isso, dá o resultado da Grécia, que acabou por ter um corte muito grande na dívida externa e mesmo assim não resolveu a situação, está muito longe de estar resolvido, e Portugal vai pelo mesmo caminho. Mas consideraria provável que o facto de estarmos a transitar para um novo escudo, uma nova moeda, não tem que ser o escudo, todos estes euros que estão em dívida, se passaria pela mente dos credores algum tipo de receio de todo o processo desconhecido? Não, isso, dentro da minha percepção do que seria uma saída equilibrada do escudo e negociada, nunca seria advogado de uma saída unilateral, isso para mim está excluído. Uma saída negociada e controlada passaria pelo compromisso de pagamento da dívida externa em euros. Manteríamos o euro? Se não o fizéssemos,
nós passaríamos a ser uns párias dos mercados internacionais, que é o caso da Argentina, na atualidade. Exato, não consegue sair Portanto, desse... aí é inevitável, o que significa que teríamos também de negociar um apoio da União, porque não propriamente da União Europeia no seu conjunto, mas principalmente do Banco Central Europeu, para, durante um período em que tivéssemos mais dificuldade de endividamento externo, mantivesse o financiamento aos bancos portugueses.